voltamos com o 4º seminário do curso de especialização em Saúde do Trabalhador e Ecologia Humana. Nesse seminário, estamos abordando o tema Aspectos Jurídicos da Saúde do Trabalhador. Eu sou Sérgio Guerra Sartor, sou médico, coordenador do Núcleo de Pós-Graduação aqui da Escola Municipal de Saúde. E participando comigo aqui nesse seminário, eu estou com o Dr. Jorge Luiz Ussier, que é procurador de Justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo, e com o Dr. Antônio Rebouças, que é professor convidado da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Eu queria saber se tem alguma pergunta da plateia. Pois não for, se identifique e faça a sua pergunta. Sou Roberto, psiquiatra. Vocês estavam falando da desconstrução da assistência, da previdência ao trabalhador. E eu fico pensando, né? Hoje surgem termos como cyberlatria, infoproletário. O mundo do trabalho está cada vez mais dinâmico, volátil, e existem categorias, formalizadas ou não, que estão desassistidas, não tem sequer sindicato. E os centros de referência são equipamentos destinados a promover a integralidade da assistência em saúde do trabalhador. E a pergunta é, existe algum obstáculo para não ter um advogado, alguém especificamente da área jurídica, não para conduzir processo, mas para fazer uma orientação jurídica contextualizada? Essa é a minha pergunta. Bueno. Dr. Rebouças. Boa pergunta, é oportuna, embora eu, como advogado, evidentemente, estaria a defender aqui os interesses da classe. Mas essa matéria é médico-legal, ou seja, há um enfoque jurídico e, ao mesmo tempo, médico, e considerando isso no sentido mais amplo. O que eu tenho notado é que, por incrível que pareça, nas 3 últimas décadas não existe nenhuma obra de doutrina sobre acidentes do trabalho no mundo jurídico. Nós temos obras, não sei se o Dr. Jorge concorda, mas temos obras de compilação. Referência. Mas de doutrina, resgatando o princípio, critérios, não há, lamentavelmente. Então, há falsos conceitos sendo alimentados, e com desfoque total da matéria. Nexo causal. Qual é o raciocínio? Só para exemplificar, ilustrando. Qual é o raciocínio do médico? Ele diz, olha, determinada patologia, digamos Ler-Dort, é multifatorial, há N fatores que podem explicar, e então eu não posso dizer que o trabalho tenha causado essa enfermidade. Ao quesito, é possível afirmar que o trabalho tenha sido um dos fatores coadjuvantes, ou agravantes, ou desencadeantes na instalação da enfermidade? O médico diz que ele não pode afirmar. Mas aí entra a inteligência da matéria do ponto de vista jurídico. Não é essa a pergunta a fazer. A pergunta, a meu ver, seria, é possível negar a contribuição das condições de trabalho para a eclosão ou a exacerbação da enfermidade? Enfim, há um desvirtuamento de uma série de coisas. Por exemplo, há uma separação. Essa doença aqui é ocupacional, aquela outra não é. E o trabalhador, o segurado da Previdência Social, deve procurar os seus direitos previdenciários na justiça comum e os direitos ligados previdenciários também, mas na especificidade acidentária, na justiça estadual. Acontece que não há possibilidade de cumulação de auxílio-doença previdenciário com auxílio-doença acidentário. Ora, se o benefício é por incapacidade, nós temos que verificar a situação do indivíduo como um todo, não ficar rotulando as enfermidades, uma ocupacionais e outras recebendo o carimbo de não ocupacionais. Enfim, há uma distorção completa. Se não houver uma integração entre o direito e a medicina e a matérias afins, a psicologia, etc. e tal, nós não chegaremos a nada. Nós ficaremos repetindo vícios, deformações que não
contribuirão para se avançar nessas questões. Há muita matéria, o Dr. Jorge também pode dar uma contribuição com a sua profunda vivência e a sua altamente meritória atuação quando esteve à frente do Ministério Público, né? E talvez seja bom o senhor também dar a sua contribuição, doutor, se me permite. Sim. Mas acho que a pergunta realmente é bastante pertinente, né? Além dessas questões que já foram abordadas aqui pelo doutor Rebouças, né? Eu acho que há uma assessoria jurídica, né? Nos centros nos centros de referência, não só do trabalhador, mas de outras áreas de atuação também, seria muito importante. E o município tem aí seus quadros de procuradores municipais, que, na verdade, o procurador municipal é o advogado que atua. Só que não é acionado dessa forma, não existe esse acionamento da Procuradoria Municipal para assessorar no trabalho fim, ou seja, naquilo que é a atividade fim do centro de referência. Quando chama o procurador, geralmente são questões administrativas, são questões de sindicância, são outras questões. Eu acho que essa sua postulação, vamos dizer assim, é bastante pertinente, até por conta dessa profunda intersetorialidade que existe entre as questões de saúde e as questões jurídicas, as questões médicas e as questões de saúde. E o Dr. Rebouças iniciou pontualmente dizendo muito claro, essa é uma questão médico-legal, né? Não deixa de ser uma questão médico-legal. Essencialmente é isso. Ok. Então, acho que a gente pode dar continuidade aí nesse seminário, no segundo bloco, né? A ideia seria que a gente pudesse falar um pouco do papel dos diversos órgãos e instituições que atuam na saúde do trabalhador, né? Sempre tendo aí em mente o aspecto jurídico, obviamente, né? Que é o tema do nosso seminário. Então, eu queria começar essa discussão com o senhor, doutor Lucier, sabendo do senhor qual que é o papel do Poder Judiciário e do Ministério Público, né? Deixar isso bem claro para os nossos alunos aí do curso de especialização, os profissionais da rede que estão nos acompanhando nesse momento, qual é o papel do Poder Judiciário e do Ministério Público nas questões aí relacionadas à saúde do trabalhador. O Poder Judiciário é um dos poderes da República, né? O Poder Judiciário tem o poder de solucionar os conflitos, de pacificação social, vamos dizer, aí na ideia ainda da divisão de poderes lá do contrato social. Então, o Poder Judiciário tem um papel preponderante e assim, onde houver lide, onde houver conflito, onde houver questões que... O que é a lide? A lide é um interesse resistido, né? Seja de que parte for, né? Interesse do trabalhador frente à empresa, o interesse do cidadão frente ao Estado, enfim, frente às empresas. Então, toda vez que existe um interesse resistido, existe uma lide e o judiciário tem esse papel preponderante, eu digo não preponderante, mas praticamente único, de solucionar, de dizer qual é a vontade da lei, naquele caso concreto, dizer quem tem razão e aplicar ali as questões, as sanções, se for o caso, sanções criminais, sanções penais, enfim. Então, a saúde do trabalhador, evidentemente, não está nesse campo em relação ao Poder Judiciário, ela é mais um campo de atuação do Poder Judiciário. O Poder Judiciário, a todas as questões, tem o mesmo papel, ou seja, de solucionar conflitos, e qualquer conflito que venha surgir na área da saúde do trabalhador será dirimido aí no campo do Poder Judiciário. O papel do Ministério Público também, que é hoje previsto, como vem previsto hoje na lei da Constituição de 88, que é o de defender a ordem jurídica, o regime democrático, os interesses sociais e os interesses individuais indisponíveis, né? Que é uma questão que hoje tem muito promotor de justiça que não consegue nem entender ainda o que é, qual é o alcance dessa questão de interesses individuais indisponíveis. Então, portanto, quando a gente está falando de saúde do trabalhador, a gente está falando de um amplo aspecto de interesses, né? De conflitos de interesses, tanto de trabalhadores em relação às empresas, quanto de trabalhadores em relação à Previdência, quanto de trabalhadores em relação ao Estado, ao município, enfim, onde podem surgir conflitos e aonde o Ministério Público deveria, então, por disposição constitucional, também atuar, justamente porque na saúde do trabalhador, do meu ponto de vista, nós temos pelo menos dois desses relevantes aspectos de atuação do Ministério Público,
é um interesse social e é um interesse individual indisponível. Por que indisponível? Eu não posso vender meu rim. Né? Existe uma lei de transplante, por exemplo, que proíbe a venda de órgãos, mas eu posso vender meu pulmão. Por quê? Para a empresa, ela me paga adicional de insalubridade e eu fico com silicose, eu fico com pneumopoliose e eu vou morrer. Então, mas isso é legal. Né? Isso não é nem ilegal. Então, a gente tem... E aí o Ministério Público teria um papel fundamental de atuar nessas questões, porque é por ser o guardião aí da Constituição em relação aos interesses sociais. Ocorre que, atualmente, a atuação do Ministério Público está limitada no campo do trabalho. Desde 2005, a partir da emenda constitucional número 45, todas as questões relacionadas à prevenção de acidentes do trabalho, e a prevenção de acidentes do trabalho é um campo que a gente pode falar de saúde do trabalhador, se a gente previne, a gente está, na verdade, resguardando a saúde, elas passaram a ser exclusivamente tratadas na área do Poder Judiciário, mas, assim, restritamente na área da Justiça do Trabalho. E, por conseguinte, restritamente, essa atribuição ficou limitada ao Ministério Público do Trabalho. Então, em síntese, existem muitas coisas que poderiam ser ditas, mas o papel do Ministério Público do Judiciário no campo da saúde do trabalhador seria isso. Muito obrigado. Doutor Rebouças, na sua visão, além de professor convidado da Santa Casa, o senhor também atua como advogado nos sindicatos, né, sindicatos bancários. Na sua visão, como advogado, como é que o senhor avalia, como é que o senhor vê essa atuação do Poder Judiciário, do Ministério Público, nas questões aí relativas à saúde do cidadão, em especial à saúde do trabalhador, que é o foco aqui do nosso trabalho, desse nosso seminário? Espera-se sempre que alguém se posicione no sentido afirmativo, no sentido de vislumbrar avanços, mas reproduzindo o que é comum nas conversas entre nós, advogados. Hoje o Poder Judiciário se depauperou quanto à qualidade, quanto ao nível de conhecimento cultural, bastante. O doutor Valdemar Mariz de Oliveira, respeitado jurista, escreveu um artigo no Estadão que é de conteúdo inacreditável. Primeiro, ele foi muito corajoso. E segundo, ele começou a matéria já no título dizendo: juiz tem que julgar. Como o juiz tem que julgar? Porque ele diz que foi fazer uma defesa oral no Tribunal de Justiça aqui de São Paulo, defendendo, claro, determinado cliente, e depois do julgamento, um dos desembargadores, que era o relator no caso, amigo dele também, pessoal, lhe disse: ainda bem que o senhor veio fazer a sustentação oral, porque senão o meu voto seria contrário à minha própria convicção. Como assim? Sim, porque o meu assessor redigiu um voto que é contrário ao meu entendimento, e eu não me dei conta. Ou seja, os juízes não estão julgando os casos, os desembargadores também não estão julgando, não generalizo, mas o número também não é de se desprezar. Uma repórter da Caros Amigos me acompanhou, até eu dei a ela a ideia, falei: vamos assistir a uma sessão no tribunal, para a senhora ver o que se passa no judiciário? Ela falou: bom, eu preciso pautar, ter aprovação lá da direção, e nós combinamos uma ida, foi pela manhã. Eu falei: às 10 horas começarão algumas sessões do Tribunal de Justiça. Fomos propositadamente para uma Câmara que julgaria 1.001 processos naquela manhã de acidentes do trabalho, vindos de todo o estado de São Paulo, portanto. Havia poucas pessoas, ela viu a pauta, fotografou, depois nós fomos a outras câmaras que apreciariam questões de outra natureza.
assistimos aos votos, aos julgamentos, e voltamos depois de 50 minutos. Eu falei, vamos voltar para aquela Câmara? A senhora vê como é que são decididos os casos de acidente de trabalho. As portas já estavam fechadas. Ela falou, doutor, o senhor errou de sala. Eu falei, não. Vamos perguntar aqui o que houve, se eles suspenderam a sessão. Afinal, eram 1.001 casos. Eles já tinham julgado em 50 minutos, menos até porque há aquelas formalidades, votar, congratulando-se ou penalizando-se no sentido de condoendo-se pelo falecimento de alguém. Então, digamos que foram uns 40 minutos em que se julgaram 1.001 processos. Ou seja, o judiciário está com uma estrutura muito pequena, insuficiente para atender, e aí se procuram criar soluções que não são as desejáveis. Então, hoje, eu estava falando com um advogado antes de vir para cá, e ele diz, olha, você pega um acórdão hoje para ler, é uma coisa mecânica. Quando muito eles citam 2 ou 3 casos que já precedentes, não tem conteúdo, não tem base, não tem conhecimento. Antes eram aulas de direito. E agora a gente encontra uma simplicidade, tudo burocrático, mecânico, ou seja, há uma insegurança para o cidadão. O Poder Judiciário precisaria, e aí entraria a população pressionando, né, no sentido afirmativo, para se reestruturar o Poder Judiciário, para capacitá-lo, para atender a sua relevante função. Na medida em que o nosso Poder Judiciário encontra tantos problemas, isso interessa a todos nós. E, infelizmente, há essa deficiência. Quanto ao Ministério Público, também sofre com a falta de uma melhor estruturação. Eu acredito, estou invadindo um pouco a sua área, doutor, mas que haja um quadro insuficiente de profissionais atuando. Ele faz uma série de trabalhos altamente meritórios, mas limitado às contingências, à falta de uma maior estrutura. Eu costumo dizer, ainda bem que nós temos um Ministério Público atuante, impedindo que haja mais gravames para essa situação de quase caos que nós enfrentamos. Mas, a bem da verdade, e aí eu passo a palavra ao doutor Jorge, porque, afinal de contas, eu estou aqui entrando em seara que não me é própria e eu não tenho tão profundos conhecimentos das questões internas e estruturais, mas o Ministério Público também precisaria ter esse apoio e até, eu digo mais, me permita, e finalizando, querem tirar atribuições do Ministério Público. Tiraram. E que já tiraram também atribuições. Mas há um processo, acho que crescente, no sentido de tornar a atuação do Ministério Público meramente burocrática, sem qualquer menoscabo ou ofensa nessa expressão. Em relação especificamente à questão da saúde do trabalhador, na verdade, já foram tiradas as atribuições do Ministério Público. Sempre existem propostas hoje, evidentemente, de reformas constitucionais, legislativas, para tirar mais poder do Ministério Público nos campos onde a gente vê a atuação predominante do Ministério Público, que é no campo da improbidade administrativa, da corrupção, questões criminais, mesmo na questão do meio ambiente. Mas eu digo assim, por isso que eles já tiraram, porque no campo da saúde do trabalhador já tiraram. Na verdade, essa é a situação. Então, em razão, por exemplo, de um suposto excesso de serviço, e é um suposto excesso de serviço, eu sou membro do Ministério Público há 30 anos aqui no estado de São Paulo, e evidentemente eu sei que o serviço não é pouco, eu conheço muito bem, mas não é uma coisa invencível. Um promotor de primeira instância, um promotor do interior trabalha muito mais do que um promotor da capital, por exemplo, em questão de divisão de serviço. Mas então, em razão de um suposto excesso de serviço, por exemplo, desde 2006, deixou de atuar o Ministério Público nas ações acidentárias no estado de São Paulo,
uma atuação que começou em 1910. Quer dizer, o curador das vítimas de acidente do trabalho era uma figura que foi criada muito antes do próprio Ministério Público, em 1910, e deixou de se atuar em 2006, ou seja, 100 anos depois, entendendo o Ministério Público de que essa situação não era relevante diante de outras atividades do Ministério Público. Fato é esse em que, evidentemente, eu me insurgi dentro do Ministério Público como pude e acabei sendo vencido lá no órgão especial. Eram 40, só 6 votaram pela continuidade da atribuição. Então já foi retirado no campo da saúde do trabalhador. Nós estamos aqui já com o nosso tempo no limite, mas eu não queria encerrar esse bloco sem a gente fazer uma outra questão. A gente teve a oportunidade, então, desde o início do seminário aqui, de falar sobre o poder legislativo, né, no primeiro bloco, agora falando aqui sobre o poder judiciário. E tem uma outra instância importante também, que eu gostaria de ouvi-los, que é a questão do poder executivo, né? Então, para a gente encerrar esse segundo bloco, eu pediria ao senhor, doutor Lucier, que nos dissesse qual é o papel da União, dos estados, dos municípios na saúde do trabalhador. Em relação à saúde do trabalhador, o papel dos entes federais, do Estado, vamos dizer de uma maneira geral, tanto União quanto Estado, é o mesmo do SUS, é o mesmo papel, ou seja, a Direção Nacional do SUS compete aquelas disposições do artigo 16, a Lei Orgânica do SUS, que eu não vou saber decorar agora, a Direção Estadual aquelas do artigo 17 e a Direção Municipal aquelas do artigo 18, ou seja, executar ações de saúde do trabalhador, né? E executar ações de saúde do trabalhador importa nas ações de vigilância sanitária, de vigilância epidemiológica e de atenção integral à saúde do trabalhador. Então, partindo do município, nós estamos aqui numa escola municipal, eu acho que é mais importante centrar nessa questão da responsabilidade do município com relação à execução de ações de saúde do trabalhador. Nesses 3 aspectos que constituem, segundo a Lei Orgânica do SUS, as ações de saúde do trabalhador. Não existe preponderância nem da vigilância sanitária, nem da epidemiológica, nem da atenção integral à saúde do trabalhador. Essas 3 ações têm que ser executadas pelo município, como é dever do município executar qualquer outra ação, qualquer outra atribuição, qualquer outra ação pertinente às questões do Sistema Único de Saúde. Ok. Acho que a gente consegue, dessa forma, completar esse ciclo, né, falando do legislativo, do judiciário, e agora, com a fala final do doutor Lucieira, o papel aí do executivo, né? Nós estamos ao vivo aqui no canal profissional, no estúdio do canal profissional da Rede São Paulo Saudável, da Escola Municipal de Saúde, transmitindo o 4º seminário do curso de especialização em saúde do trabalhador e ecologia humana. Nós vamos agora para um rápido intervalo e voltamos para o 3º bloco. Fique com a gente, é um rápido intervalo, alguns minutos, e a gente volta para falar mais sobre aspectos jurídicos da saúde do trabalhador.